Mas tem um caminho interessante que nós tivemos nos últimos dias, que foi uma ADPF, uma arguição de descumprimento de preceito fundamental, que o Partido Novo entrou no Supremo Tribunal Federal. Então, nós temos aqui, coloca aí pra gente, Bruno, a reportagem sobre a DPF do Partido Novo, que está na mão do Nunes Marques. Nessa peça, o Novo pediu que fosse concedida uma medida cautelar para suspensão imediata e integralmente, suspensão imediata e integral dos efeitos da decisão do Alexandre, que suspendeu o ex no Brasil, até que a DPF seja julgada pelo plenário do STF, ou seja, todos os 11 ministros. Ou seja, caso o ministro que vai julgar a ação, e tá aí o spoiler para vocês de quem é o Nunes Marques, não suste integralmente a decisão do Alexandre, o Novo pediu também que sejam suspensos os efeitos da decisão quanto à multa de R$50 mil para quem usar o VPN para acessar o X, né? E é uma DPF, pelo que eu li e pelas pessoas que eu pedi para ler, é uma DPF bem consistente, tem bastante embasamento jurídico. Para a gente discutir mais sobre ela, eu recebo aqui no Paulo Figueiredo Show a Carol Espósio, que é a responsável pelo protocolo dessa ação no Supremo Tribunal Federal e também é a candidata do Partido Novo para a prefeitura do meu amado Rio de Janeiro. Carol, muito obrigado aqui por ter aceito o convite de vir ao Paulo Figueiredo Show. Fala mais para a gente sobre essa ADPF, porque muita gente está animada com ela. Opa, desculpe interromper o seu vídeo, mas desde 2022 eu continuo com as contas bloqueadas e o passaporte cancelado pelo Xandão. Se você aprecia o meu trabalho e tudo que eu faço pela liberdade de expressão, tem um lugar onde você pode se tornar meu apoiador com uma pequena quantia por mês. Acesse www.paulofigueiredoshow.com e torne-se meu apoiador, e aí você vai receber conteúdos exclusivos e desconto nos meus cursos. Ou então, você pode se tornar meu patrono Gold e passar a me pautar, tem reuniões comigo, você entra para o meu grupo de WhatsApp, que eu uso sempre. O link para tudo isso está aí na descrição. Paulo, obrigada pelo convite, uma honra estar aqui com você. É isso, a gente não pode ficar assistindo calado tudo que está acontecendo no Brasil hoje. A gente entrou, né, a gente viu ali que teve um julgamento na primeira turma já, e a gente entrou então com uma DPF pedindo que fosse, como você explicou, bem explicado aí, pedindo que fosse suspender esses efeitos dessa decisão do Alexandre de Moraes, não só que voltasse o X, mas essa decisão absurda de multar as pessoas que acessarem o X via VPN. E aí caiu no relator, no Nunes Marques, e isso vai a plenário. E a gente está bem esperançoso que o ministro Nunes Marques conceda, então, a liminar e que a gente consiga ter o X de volta. E só um pouquinho da nossa ação, o que a gente alega ali, né, só para tentar trazer um pouquinho do juridiquês, eu sou advogada, sou coordenadora jurídica do Partido Novo, sou também candidata a prefeita do Rio, mas sou eu que coordeno todas as ações que o Partido Novo tem no Supremo. A DPF é um tipo de ação que a gente entra, uma medida que a gente entra no Supremo, quando fere princípios constitucionais, né? Quais são os princípios que a gente está infringindo aqui, né, nessa situação toda com o X. Além do próprio princípio democrático, princípios de garantir que existam eleições seguras e democráticas para todos. E como é que a gente derruba uma rede social com 20 milhões de usuários? E na própria decisão do ministro, ele fala ali, né, que estão tentando impedir posicionamentos fascistas e racistas e nazistas e tudo que a gente sabe que no Brasil, quando é contrário ao que o próprio ministro pensa, é chamado de racista e fascista. Então, é claramente uma perseguição a uma rede que tanto beneficia candidatos de direita, beneficia no sentido de dar espaço para falar, porque a gente sabe hoje que o sistema tradicional está passando o trator na gente, a gente está com pouco espaço para falar. Eu havia conversado isso com o Paulo na semana passada. Os candidatos da direita não estão conseguindo espaço de mídia, então os poucos espaços que a gente tem, o Twitter era um deles, está sendo censurado. Então, que bela democracia que a gente está vivendo, né? Bom, se Deus quiser, eu vou te receber em breve aqui no Paulo Figueiredo Show para uma entrevista longa, onde você vai falar mais sobre a sua candidatura para a Prefeitura do Rio de Janeiro, meu amado Rio de Janeiro, onde eu fui nascido e criado, que está tão castigado. Mas
hoje vamos falar sobre a DPF, então eu quero tentar trazer aqui a bola no chão. Então vocês entraram com uma ação que caiu no colo do Nunes Marques. O Nunes Marques, para quem não lembra, ministro nomeado pelo Bolsonaro. Então o Nunes Marques agora tem na mão dele, se ele quiser, amanhã ele pode reestabelecer o ex no Brasil, ele tem esse poder de contrariar o Alexandre e reestabelecer o ex no Brasil? Pode conceder uma liminar, pode, até que seja julgado no plenário do STF. É o que a gente espera, mas não tem prazo também. Também pode ficar com esse processo ali, como a gente fala aqui no mundo jurídico, sentado em cima do processo pelo tempo que ele quiser também. Não, mas eu quero estressar esse ponto, Carol. O ministro do STF nomeado pelo Bolsonaro tem o poder, neste momento, se ele quiser agora escrever, ele tem o poder de cancelar a maior cagada, a mais ousada do Alexandre de Moraes até agora. Isso, em liminar, né? Ele pode fazer... E o que acontece se ele fizer isso? A gente fez alguns pedidos, não só de voltar o X, mas que, por exemplo, cancele a multa para que o brasileiro possa acessar o X via VPN. Então, ele pode ou simplesmente permitir que se use VPN, que se acesse o X, ou ele pode fazer com que sim, o X volte ao ar. E aí ele dá uma ordem para a Anatel e a Anatel volta. Isso imediatamente seria julgado lá pelo Pleno? Como é que é o processo? O processo é isso, eles colocam para julgamento quando eles quiserem, não existe um prazo. Quem são eles? Os ministros do Supremo. Você joga isso para a plenária. Essa ação que está hoje com o Nunes Marques, né, ele foi distribuído para ele pode ou não conceder a liminar e depois ele tem que ser julgado no mérito, né? Tem que voltar para o plenário. Cair? Não, você está aí. Está conosco. Estamos te vendo normalmente, Carol. Não? Estão me vendo? Desculpa. Perfeitamente. Voltou? Então, vamos lá. Ele pode conceder essa liminar e aí tem um efeito suspensivo de tudo que está acontecendo, ou seja, volta o X para o ar e depois ele joga isso para o plenário. Hoje, essa decisão... Ele que joga para o plenário? Eu fiquei com essa dúvida. Quem decide... Se ele conceder a liminar, quem joga, quem manda, quem pauta para julgamento no plenário? É ele ou é o presidente Barroso? É o presidente. Então, em tese, se ele concedesse a liminar hoje, o Barroso podia convocar para botar na pauta do plenário. Poderia, e isso a gente sabe que não está no interesse político da atual situação, né? Mas e se um outro ministro pede vistas, tipo o André Mendonça resolve pedir vistas? A partir do momento que está concedida a liminar, tudo depende de... A gente vai ter... Estou pensando aqui. Concedeu a liminar, foi para o plenário e o André Mendonça pediu vistas. A liminar está valendo. O que a gente precisa é de uma decisão final do plenário da corte. E a gente Mas fica o Brasil com ex. Fica o Brasil. A gente espera que sim. Paulo, assim, as interpretações no Supremo recente estão sendo bastante elásticas. Eu tenho várias ações do STF hoje, né? O Partido Novo é o partido que mais tem ação no Supremo hoje, mais do que todos os partidos políticos do Brasil somados. E aí é um pouco difícil. Eu tenho um time de juristas que está comigo nessa, mas é um pouco difícil fazer previsão sobre tudo o que está acontecendo. Posso te dar um outro exemplo de uma ação que a gente fez que, para a gente tinha certeza absoluta que ia conseguir eliminar, que é sobre o decreto de saneamento, né? Um decreto, isso é o primeiro período da Faculdade de Direito, um decreto não pode revogar uma lei. Uma das primeiras medidas do governo Lula foi fazer um decreto alterando artigos, né, do marco do saneamento, uma lei amplamente discutida no Congresso. A gente entrou com um pedido de liminar, a gente entrou também com uma DI ali no Supremo para poder rever tudo isso. Essa está parada no Supremo desde então. E eu poderia ficar aqui narrando, precisaria de 1 hora para contar para você a quantidade de ação que eu tenho hoje no Supremo. Isso aconteceu, por exemplo, com a lei das estatais. O Lewandowski deu uma decisão monocrática, permitindo que se indicassem vários presidentes. O Mercadante foi no BNDES, foi com essa lei, com essa decisão do Lewandowski, né, uma das últimas medidas dele. Então, assim, tudo que está acontecendo no Supremo é um pouco... diria que é um direito constitucional que não foi estudado na faculdade, assim, que eu não aprendi. Eu chamo de direito quântico, porque tá lá, na não tá física... onda, ninguém sabe prever o que pode acontecer, né? Você tem a física newtoniana com as leis da gravidade, etc, etc,
e você tem a física quântica, onde as coisas já não se comportam mais debaixo das leis. A gente vive a época do direito quântico. Toda vez que eu converso com um advogado no Brasil, ele fala assim, não, a lei diz isso, a jurisprudência é essa, mas o Alexandre pode decidir o que ele quiser. Completamente diferente. Pois é, eu acho que é uma série de ilegalidades que a gente está vendo nisso, desde lá de trás, né, do próprio inquérito que não poderia estar durando tanto tempo, até congelar bens da Starlink, até afetar terceiros, enfim. A nossa peça ali do Partido Novo, como você falou ali, está bem fundamentada. Essa é uma preocupação que a gente tem, não só com esse assunto, não só que a gente teve com esse assunto, como a gente tem desde que eu assumi aqui como diretora jurídica do Novo, de todas as nossas ações são muito bem fundamentadas. Eu tenho um time que está comigo fazendo isso, tenho grandes colaboradores, tenho aqueles heróis da resistência, grandes advogados que tentam ainda, acreditam no Brasil e estão participando com a gente dessa luta para a gente não ver tudo que está acontecendo hoje no Brasil sendo jogado, conquistas recentes, né? Lei das estatais, saneamento, tudo sendo jogado no lixo. E é isso, as nossas ações estão todas paradas no Supremo, coisas que a gente, no mundo ideal, aquele mundo que a gente aprende na faculdade de como deveria ser, as ações já deveriam ter sido julgadas e a gente já deveria ter ganhado várias delas, mas, infelizmente, a gente tem ganhado poucas. Quando ganha alguma coisa em primeira instância e reverte em segunda instância, então a gente está vivendo uma nova fase do direito.